Vamos falar hoje sobre o filho pródigo. Todos devem conhecer que na Bíblia o Senhor Jesus relata uma parábola em que fala do filho pródigo, um filho que enquanto estava com o pai, ele tinha tudo. Ele, enquanto estava junto ao pai, tudo que pertencia ao pai pertencia também a ele. Mas um dia ele quis ser independente e saiu de casa. E esse é o problema de muita gente, querer ser independente no que diz respeito a Deus. Há muitos, Cris, que não querem depender de Deus, parecem querer depender de si próprio, de si mesmo. Chega àquela altura em que acha que pode voar sozinho, não é isso? Mas nem sempre é bom. Lá está, o ser independente pode, mas também em casos tem que ser dependente. Neste caso aqui é o pai, não é? O pai, e também vamos fazer um paralelo com Deus. Esse pai representa Deus, o Pai Celeste, né? Com respeito a ele, nós nunca podemos ser independentes. No que diz respeito a Deus, temos que ser... dependentes, totalmente dependentes. Totalmente dependentes dele. Você vai ver esse vídeo e vai entender melhor. E vai poder também enviar opiniões para o nosso e-mail, obreiros@iurde.pt. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: "Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence." E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: "Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um de teus jornaleiros." E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: "Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho." Mas o pai disse aos seus servos: "Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado." E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças.
E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo, e ele lhe disse: veio teu irmão. E teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai instava com ele. Mas, respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Vamos pensar juntos, vamos analisar juntos essa parábola do filho pródigo. Começamos pela palavra dependência ou independência. Esse filho, enquanto estava junto ao seu pai, ele tinha tudo, nada lhe faltava, absolutamente nada. Ele tinha tudo. Ele estava ali sempre a depender do pai. E por isso não lhe faltava nada. Mas um dia esse filho, ele cansou disso. E ele resolveu por si só: eu vou embora. Meu pai, dá-me o que me pertence, aquilo que eu tenho de direito. Dá-me porque eu vou me embora. E o pai não o impediu. O pai não o proibiu. O pai não fez choro, sabe? Não chorou ali, dizendo: não, meu filho, não vá. Ainda lhe deu a parte que lhe cabia. Deu a parte que lhe cabia dos bens e disse: tá bem, meu filho. E cumprimentou, despediu dele. O que isso quer dizer? Talvez você agora, assistindo ao programa Obreiros em Foco, deve estar pensando: o que isso tem a ver com obreiros e obreiras? Tem tudo a ver. Porque são muitos os obreiros e obreiras que um dia também fizeram isso. Afastaram-se do pai. Afastaram-se da presença do pai. Talvez até mesmo você que está nos assistindo e diz assim: mas eu não me afastei não. Eu continuo como obreiro, como obreira, eu continuo trabalhando nas reuniões, servindo, eu continuo vestindo o meu uniforme, evangelizando, eu estou na igreja. Talvez você está afastado de, por exemplo, ler a Bíblia. Você está afastado das coisas de Deus. Você faz e muito faz, mas você não tem investido no seu ser. Então você acabou por se afastar como o filho que se afasta do pai. Você tornou-se uma pessoa fria espiritualmente. Você tornou-se uma pessoa acomodada. Você tornou-se uma pessoa que já não encontra tempo para ler a Bíblia, para meditar na palavra de Deus. E sem se aperceber, você se tornou independente. Sem se aperceber, você está assim dizendo, ou talvez não chega a dizer, mas chega a pensar: eu não tenho mais que depender da oração, eu não tenho mais que viver orando a todo instante, eu não tenho que ficar todo o tempo lendo a Bíblia, meditando no que nela está escrito. Você, sem se aperceber, se tornou independente. E quando a pessoa se torna, Cris, independente, quando a pessoa se torna independente, ela vai viver igual esse filho que vimos no vídeo. Ele perdeu tudo. Ele se desfez de tudo.
e acabou indo trabalhar numa fazenda onde tinha que apacentar porcos e tinha que disputar a comida com os porcos, que não deixavam ele comer. Ele não precisava ter passado por nada disso, tendo o pai as condições que tinha. Não precisava, mas ele passou por isso e perdeu tudo, e aí pesou na consciência, eu vou voltar para o meu pai. Então, muitos são aqueles que passam por isso e não deveriam passar. Muitos são os que se tornaram independentes quando deveriam ser, até hoje, sempre há de ser, eu hei de ser sempre, você também, dependentes do Pai, dependentes do Deus vivo. Porque perde tudo quem se torna independente. No caso, independente para com Deus, não é? Porque vejo que nós podemos dosear um equilíbrio entre o ser independente e o ser dependente. Por exemplo, neste caso, com Deus, devemos ser totalmente dependentes dele. Por exemplo, falavas há pouco, o obreiro que não ora mais, que deixou de investir no seu relacionamento com Deus, que foi perdendo o hábito de orar, de jejuar, de exercitar para ele. Porque para as outras pessoas até há disposição em estar ali a ajudar, a prontidão em trabalhar nas reuniões, em evangelizar para as pessoas. Mas quando se trata de investir nele, que lá está, que é o relacionamento com Deus, que é através da oração que eu me ligo com Deus, que eu me relaciono com Deus. Então se está a haver essa independência, por exemplo, independência no sentido de eu vou agir pela minha fé, não vou negar a minha fé, vou assumir a minha fé. Então eu sou independente das vozes que vêm até mim, por exemplo. Mas eu tenho que ser dependente de Deus, ao ponto de saber que eu tenho que cuidar de mim, da minha vida espiritual, todos os dias. É isso. E ser dependente de Deus também pode-se ver assim. Toda atitude, todo procedimento, antes consulta-se a Deus. Isso é ser dependente dele. Eu não vou fazer isso se não for o Senhor a me dizer faça. Eu não vou tomar essa decisão se não for através da tua direção. Eu não vou agir desta forma ou daquela forma se não for dentro da sua orientação e sugestão. Isso é dependente de Deus. Exatamente, é o participar a Deus, é o pedir ajuda, pedir direção, saber que pela força do braço as coisas não vão dar certo. É isso. A pessoa que nem o filho pródigo, ele queria a sua independência, ele achou que já estava na idade de lutar sozinho pela vida, ele achou-se capaz sozinho de ir para o mundo e enfrentar o que fosse. Mas na realidade não é assim que acontece. Isto para o lado espiritual. A pessoa que está há muitos anos na fé, ela tem que ter o cuidado para não se acomodar. É aí que vem o desânimo, o esfriamento. A acomodação. A acomodação. E é por aí vai até ela anular mesmo a ação do Espírito Santo na vida dela. Exato. Inclusive nós queremos meditar nesses versículos em que eles têm como eu posso dizer, um significado. Por exemplo, nós podemos falar do reconhecimento, da decisão, do reencontro, do perdão, do ser perdoado. Vamos entender isso. Nesse trecho, por exemplo, de Lucas 15, 17, nesse versículo, diz assim: primeiramente, aí está o reconhecimento, porque o filho disse, caindo, porém, em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Aí está o reconhecimento. Ele reconheceu, os empregados do meu pai comem do bom e do melhor, eu estou aqui, perdi tudo, estou aqui com os porcos, tentando comer o que eles comem, nem eles me deixam comer, perdi tudo. O meu pai e os seus empregados vivem bem. Eu reconheço que na casa do meu pai eu comia melhor. Reconhecimento. Se você pecou, se você errou, se você falhou, se você se desanimou, se você nesse momento sente-se acomodado, espiritualmente falando, há uma grande acomodação. É momento de você reconhecer seu erro, reconhecer o seu pecado, reconhecer, ver onde você errou, ver onde você falhou. O jovem, foi motivado por uma emoção, aquela emoção de ir para o mundo, de conhecer, de ir sozinho à vida dele. Quando ele reconheceu, é quando ele começou a pensar. Nós aqui podemos fazer um paralelo entre a fé emotiva e a fé inteligente. A pessoa só começa a pensar
quando ela coloca as emoções de lado. Ela caiu em si, o jovem caiu em si. Na fé racional, há como reconhecer, né? Exatamente, quando tem que anular a fé emocional, aí passa a pensar, bem, olha só a minha situação, caiu em si. O reconhecimento. Eu não tenho que estar a passar por isso. Começa a comparar a vida dele com Deus, no caso com o Pai, e a vida dele agora sem nada. O reconhecimento é importantíssimo. É o primeiro passo. O primeiro passo é você reconhecer. No versículo a seguir, o segundo passo fala sobre a decisão. Vejamos. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Então aqui a decisão, esse levantou-se. Ele disse primeiro, levantar-me-ei, depois levantou-se e foi ter com seu pai. É o que você tem que fazer. Veja que, em primeiro lugar, ele reconheceu, agora ele tomou a decisão de levantar-se e voltar para o pai. Levante-se agora, você que está nos assistindo e encontra-se afastado da presença de Deus. Levante-se agora e diga, eu vou voltar para o meu pai. Eu vou já nesse domingo pela manhã, na reunião do Espírito Santo, porque eu quero buscar a presença do meu Pai, quero voltar a estar com Ele. E o terceiro passo aqui do filho é o reencontro, quando está escrito assim: estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço, ou seja, abraçou-o e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Aqui o reencontro. Ele reencontrou-se com o pai. Recebeu o beijo do pai. Recebeu o abraço do pai. E quando a pessoa decide, veja, primeiro ela reconhece, depois, ela, de ter reconhecido, ela acaba por decidir levantar-se e voltar ao Pai. E quando ela volta ao Pai, há esse reencontro. Você precisa de um reencontro com Deus, você que está nos assistindo. Precisa reencontrar-se com o Pai Celeste, Cristo. Precisa reconhecer, lá está a humildade, precisa reconhecer que precisa de Deus acima de tudo. Que não é pela força do braço, pelas suas, o seu potencial, vamos dizer assim, que as coisas vão dar certo 100%, não. Por um tempo pode até dar, porque o jovem rico ainda demorou para... O filho pródigo demorou para voltar. Ele até podia ter por um tempo se sustentado. Não é a mesma coisa a pessoa, ela acha que vai dar conta. Só que sem Deus, sem a direção de Deus, ela não consegue. Cedo ou tarde é necessário haver esse reconhecimento, é necessário se humilhar, ser humilde e voltar para Deus. E ter o reencontro. E depois do reencontro houve o perdão. Está escrito assim: mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés, sandálias nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram então a regozijar-se, ou seja, o perdão do pai. Ele recebeu o perdão do pai, houve festa, houve um banquete. E quando você volta para os braços de Deus, quando você volta para junto do Pai, há também uma festa e há o perdão. Então, volte. Se você que está nos assistindo e você identifica-se com essa mensagem, é hora de você voltar. E se você que está nos ouvindo diz assim: eu já estou bem espiritualmente, estou firme, estou na fé, exerço a função de obreiro e obreira com eficácia, não há problema algum, estou bem. Então dedique-se a salvar filhos pródigos. Dedique-se a resgatar filhos pródigos antes que seja tarde. Exatamente. E uma coisa que me chama a atenção é que Deus está sempre de braços abertos para receber. Assim como aquele pai viu ao longe, já vinha a ver de longe. Quer dizer, Deus não se esquece de ninguém.
Ele só está à espera que a pessoa dê esse primeiro passo, que é o reconhecer que sem Ele não é nada. A qualquer momento, a pessoa que decidir voltar, ela encontrará o braço aberto de Deus. Pense nisso. Pense e reflita nisso. Para mais opiniões, envie-nos através do e-mail obreiros@iurde.pt.